que o Bitcoin, quanto mais você sabe, mais você aloca. Foi criado um novo padrão que tem todos os atributos do ouro, com algumas melhorias. Existe sim uma oportunidade para um novo padrão monetário global se instituir em cima do Bitcoin. A BlackRock, uma asset norte-americana com 12 trilhões de dólares, que existe aí há décadas e décadas, eles acabaram de passar 800 mil Bitcoins em custódia. Foi de longe o produto mais bem-sucedido, da asset mais bem-sucedida, do maior mercado de capitais do mundo. Eu acho que o Bitcoin tem tudo para evoluir como reserva de valor, eventualmente migrar para meio de troca, e depois as coisas vão estar precificadas em Bitcoin. A gente vai explorar todas as formas de ajudar a impulsionar essa adoção. Fazer uma empresa focada no padrão Bitcoin, criando uma tesouraria robusta, trazendo educação e um dia ajudando o Brasil a se tornar uma referência mundial nesse novo ativo, adoraria ver a gente aí como uma das maiores empresas nacionais, o que traria o país para o mapa global de nações liderando esse movimento. Acorda, investidor! Está começando mais um Crypto Never Sleeps. Eu sou o Marcelo Sestari e estou aqui com o Walter novamente. Fala, queridão. Tudo bem? O episódio hoje, hein? Carregado. Cara, episódio de hoje, assim, eu tô ansioso. Também. Tô ansioso porque nós vamos conversar com o fundador da MicroStrategy brasileira. A Orange BTC é uma empresa que foi fundada em 2025 pelo Guilherme Gomes, com sede em São Paulo, e é a primeira companhia da América Latina 100% focada em Bitcoin e inspirada no modelo da MicroStrategy. Se você nunca ouviu falar, a empresa do Michael Saylor. Bom, a Orange BTC ela é uma Bitcoin Treasury Company, o que significa que o seu produto principal é manter Bitcoin em tesouraria e oferecer para os investidores uma exposição indireta ao Bitcoin através das ações na bolsa. Para isso, a gente trouxe justamente o Guilherme Gomes, CEO, para explicar para a gente tudo sobre a empresa. Guilherme, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. É um prazer receber você aqui no podcast. E bom, como eu já comentei, ele é CEO da Orange BTC, brasileiro com formação e carreira internacional. Ele iniciou sua trajetória no mercado financeiro como Management Associate na Bridgewater, que é um dos maiores hedge funds do mundo, onde ele trabalhou por cerca de 4 anos. Depois, ele migrou para a indústria de Bitcoin nos Estados Unidos, tornando-se Chief Revenue Officer da Swan Bitcoin, e por fim, ele fundou a Orange BTC, onde ele se destaca como empreendedor e educador no setor, defendendo publicamente os princípios do Bitcoin. Cara, só um parênteses. Antes da gente começar o nosso episódio também, a gente precisa falar do nosso patrocinador oficial, que é a Mint, a plataforma de criptoativos do BTG. Nela você pode comprar, vender e custodiar seus criptoativos. Para você fazer o cadastro, basta você clicar no link da bio ou em algum QR Code aqui na tela, deve estar embaixo, deve estar em cima, é só você procurar. Você pode fazer o seu cadastro e começar a custodiar e negociar criptoativos dentro da plataforma. Por fim, não se esqueçam de se inscrever no canal do Market Makers, compartilhem, deixem o like, comentem aqui se vocês gostaram do episódio, eu acho que vocês vão gostar desse episódio porque é um episódio muito importante. E, bom, se inscrevam no canal, ativem as notificações porque ajuda muito a gente. E já foi o recado, vamos começar o episódio. Toca o sininho aí também para receber vídeo novo. Perfeito. Cara, Guilherme, conta pra gente um pouco da sua história, como é que você começou no mercado, né? Dei uma apresentação breve pro pessoal, mas acho que é interessante você comentar como foi sua carreira, como é que você migrou pro mercado de cripto, enfim. Então vamos lá, sou brasileiro, como você disse, nascido e crescido, fiz direito, durante a faculdade constatei que não era muito a minha praia e abri minha primeira empresa ainda durante os anos de faculdade, no ramo de entretenimento, o negócio foi bem, cresceu, toquei ele por praticamente 7 anos e chegou ali em 2016, queria muito ficar perto de finanças e tecnologia, já tinha ouvido de Bitcoin, mas não era nem perto de um entusiasta. E foi lá, durante esses anos, estudando lá fora, em UCLA, na Califórnia, que eu efetivamente conheci mais sobre o Bitcoin, fiquei um pouco mais perto de cripto e comecei a me aprofundar na tese. Fiz 2 anos de estudo e acabei saindo para entrar num hedge fund norte-americano chamado Bridgewater Associates, foi fundado pelo Ray Dalio, até ficou bem conhecido aqui no Brasil. E o Ray é um dos maiores pensadores de macroeconomia do planeta, ele publica diariamente a casa hoje em dia, mas muito o pensamento dele
sobre o que está acontecendo no mercado. Eu fui lá trabalhar lá dentro. Fiquei 4 anos trabalhando dentro da Bridgewater. Rodei algumas áreas, trabalhei um pouco com o Ray, ajudando ele a sair do dia a dia da operação para virar board member. E passei a maior parte do meu tempo ajudando a distribuir as estratégias da Bridgewater ao redor do mundo. Eles estavam querendo crescer e expandir a companhia. E foi nessa fase que eu fui, como conheci na Rabbit Hole, que eu fui muito fundo no Bitcoin e fui muito em macroeconomia, em mercado, para compreender o Bitcoin a fundo. Esse é um dos grandes dilemas. Você precisa conhecer um pouco de tecnologia, teoria dos jogos, economia, finanças, teoria monetária. E foi ali que eu fiz essa imersão no tema. E chegou lá em 2022, eu já estava 100% alocado meu patrimônio pessoal em Bitcoin, 100% convicto da tese que o Bitcoin iria um dia se tornar uma reserva de valor global e queria daí, qual que é o próximo passo? Queria entrar na indústria oficialmente, queria ajudar com a adoção e daí eu entrei na Swan Bitcoin, que nem você falou, para tocar crescimento. Então, era uma empresa norte-americana, uma startup, que a época ainda tinha ali seus 40 funcionários, tinha uns 30, 40 mil usuários, e eu entrei para ajudar com expansão, e é uma plataforma de wealth management só focada em Bitcoin. Então, ajudando as pessoas a comprarem, fazerem custódia, alocarem em conta de aposentadoria. E eu entrei lá, fiquei 2 anos e meio trabalhando na Swan, e a Swan tinha um braço muito grande de educação. Acho que um pouco da teoria ali da casa que eu compartilho, que o Bitcoin, quanto mais você sabe, mais você aloca. No fundo, é uma questão de Perfeito. convicção, de você compreender a tese. Então, tinha um braço muito grande de educação e já sou investidor da MicroStrategy, hoje em dia Strategy, e acompanho o Michael Saylor desde 2020. Tá uma história interessante. Estava na Bridgewater, tinha uma conta de aposentadoria, aquelas norte-americanas, 401k accounts, que só tinha opção de investir em ações listadas na Nasdaq. Eu louco para comprar Bitcoin dentro daquele portfólio, não tinha como. O Saylor fez aquela compra histórica de 250 milhões de dólares de Bitcoin em agosto de 2020, e foi logo depois que eu falei, putz, aqui é a minha opção de ter a exposição a Bitcoin através dessa conta de aposentadoria, da qual não vende Bitcoin. Obviamente, à época, ETFs não era uma oportunidade. Então, juntei esse braço de educação da Swan, muito forte, com esse conceito de tesouraria e criamos a Orange BTC, que foi listada agora na Bolsa de Valores de São Paulo. Irado. E você falou que você ouviu falar de Bitcoin a primeira vez que estava na UCLA, na faculdade, foi Exato, isso? a fundo foi. E como é que você ouviu? Foi um amigo seu? Foi numa aula? Cara, um amigo meu, brasileiro também, super entusiasta da tese, investidor de Ethereum, ele era muito, achava que Ethereum ia mudar o mundo e tudo mais, participou quase do ICO do Ethereum, então já estava alocado, acompanhando há muito tempo. Depois ele começou a falar, ele começou a discutir, eu não entendia muito. Começamos aí aquela discussão, sempre é bom falar com alguém, né, para conseguir entender como é que funciona. E eu sempre fiquei mais entusiasta do Bitcoin, desde o começo. Acabei investindo um pouco em outros criptoativos, teve ali aquela bolha dos ICOs, que tinha um montão de coisa que ia mudar o mundo e tal. Foi um pouco um choque de realidade. E foi aí que eu acabei compreendendo a diferença entre uma reserva de valor e uma aposta tecnológica. E foi aí que eu falei, putz, isso não só é uma revolução tecnológica, é uma mudança de paradigma. E daí acabei ficando muito interessado no tema. Nos anos de Bridgewater, aprendendo como é que funciona a macroeconomia. O Ray estava escrevendo à época o livro, aquele The Changing World Order, que ele escreveu, literalmente descrevendo como que funcionam os ciclos monetários, como que as moedas nascem e morrem. E na visão dele, a China iria tomar o palco central como reserva de valor global, pós-dólar. Eu falei, putz, não é possível que iremos cometer o mesmo erro novamente, sendo que temos uma opção descentralizada, totalmente digital, que não está na mão de ninguém. À época já tinha aí uns 9, 10 anos de Bitcoin. Falei, putz, acho que não, isso aqui que vai mudar o mundo. E foi aí que minha convicção cresceu bastante. O Ray, ele tem... Em alguns vídeos do YouTube mesmo ele mostra isso, né? O Holy Grail of Investments, né? Que é você ter um portfólio diversificado
em que, pô, você tem que encontrar aqui de 10 a 15 ativos que são descorrelacionados, e aí ele coloca o Bitcoin também nessa conta. Na Bridgewater, você já via o Bitcoin sendo citado como uma possível reserva de valor, um comparativo ali ao ouro? Acho que era muito incipiente. O que aconteceu foi o seguinte: tivemos aquele bull run de 21, né? E daí não tinha como você fugir do tema, porque foi mais ou menos quando o Bitcoin começou a entrar um pouco numa alçada mais institucional, e daí era pauta de conversas com os principais investidores do mundo. Obviamente a Bridgewater é uma casa de investimento, mas também de research muito grande, então sempre vinha ali questionamentos, e começou a surgir como pauta, mas ainda, putz, 21, Bitcoin chegou em 69, mas passou a maior do tempo ali entre os seus 20, 30. Estamos falando de uma classe de ativo de talvez uns 400, 500 bilhões de dólares, relativamente pequeno. Então ainda era muito incipiente essa conversa. Foram publicados alguns papers pela casa, mas muito mais dando um overview high level, assim, uma coisa muito mais ampla, longe de ter ali uma conversa já de reserva de valor. Sem nenhum tipo de alocação, né? Era mais Não, provavelmente o cliente pedindo. Porque tava mas subindo o é preço. mais o consultivo. Putz, veio uma pergunta do cliente, putz, me fala o que é Bitcoin, e você acha que isso tem algum mérito? E daí era putz, respondendo a indagações que estavam entrando ali na casa Sim, do que atrás. efetivamente uma alocação. Essa tese dos ciclos, né, que ele faz todo um estudo amplo, né, sobre a trajetória militar, investimento em educação e como esses fluxos, né, oscilam ao longo do tempo para chegar na queda dos impérios, né? E aí Sim. agora ele está justamente focando, né, nessa provável transição de Estados Unidos em decadência e China em ascensão. Você acha que essa tese né, do fim dos impérios influencia na visão da Orange e também no BTC Não, como uma estratégia? total, né? Eu acho que o Ray é muito sábio nesse estudo que ele faz. E não é, putz, é história, né? Isso aqui não é análise filosófica, é você análise de dados e histórica. Tem umas coisas interessantes, a Bridgewater, putz, mandavam analistas para os porões do Louvre para rodar livros de 500, 600, 700 anos atrás para conseguir saber qual que era o preço do ouro lá em 1200. Então, putz, é realmente uma análise muito fundamentalista. E daí ele analisa alguns aspectos que formam potências globais. Então, o seu poder bélico, é o seu poder econômico, obviamente, Nível de educação. educação, industrialização ou tecnologia. Então, tem ali uns 8 indicadores que você analisa, e quando você vai ver o que aconteceu com a Inglaterra, o que aconteceu com os Estados Unidos, o que a princípio está acontecendo com a China, o que já aconteceu lá atrás com a Holanda, com a Espanha, você vai vendo as grandes potências globais, você vê um crescimento do comércio, depois da tecnologia, depois da educação, obviamente que é um ciclo vicioso, e essas potências assumem poder de destaque global, se tornam o padrão econômico, de comércio e monetário por uma época, mas eventualmente os interesses são conflitados, porque tem alguém no poder, essa pessoa no poder quer se manter no poder, para se manter no poder quer ter base aliada, base de voto, quer ter ali a aprovação da população, começa a tomar atitudes com curto prazo de efeito e não pensando no longo prazo, eventualmente você imprime toda a sua moeda, toma um endividamento super grande, perde a confiança do mercado e tem uma transição. Alguma outra potência toma o seu lugar. E só para concluir aqui, a visão do Ray, que ele descreve no livro, recomendo a leitura, que os Estados Unidos já está no declínio do império, extremamente endividado, Tensões políticas. questões políticas, educação já começando a declinar, e a China vem numa ascendência, e daí, se você acompanha fundamentalmente o que aconteceu nos últimos 1000, 2000 anos, naturalmente os Estados Unidos vai deixar de ser o player principal, e vai surgir alguém, e as indicações é que seria a China. E aí, só para concluir, e linkando aqui com a Orange BTC,
É que a minha visão foi um pouco diferente. Falei, putz, foi criado um novo padrão monetário, uma nova tecnologia que ainda está muito no começo, mas que tem todos os atributos do ouro, com algumas melhorias. Uhum. E no mundo digital, extremamente globalizado, se existe uma moeda digital que pode rodar de forma global, por que não crescer ela com uma reserva de valor mundial? E talvez não que vão deixar de ter nações, que vão deixar de ter potências, acho que é o oposto, vai continuar tendo, mas existe sim uma oportunidade para um novo padrão monetário global se instituir em cima do Bitcoin. Uhum. Uma das coisas que eu penso é que, assim, a gente viveu no padrão ouro, né? Ali agora eu não me lembro exatamente, eu acho que foi no pós-guerra até 1971. Foi quase 5 mil anos, né? Mas Ah. foram Também. e voltou. Mas sim, na época mais recente foi mais ou menos isso. Você acha que, assim, você acredita que o Bitcoin ele vai ser utilizado amplamente no comércio ou simplesmente como um lastro ali, talvez, né, no back-end, lastreando certas moedas? Eu acho que quando você analisa um pouco como que esses padrões monetários evoluem, a primeira coisa é reserva de valor. Acho que a dor maior de qualquer pessoa, qualquer empresa, é pensar como guardar o fruto do seu trabalho, como guardar o fruto da sua riqueza para se proteger do que hoje em dia é conhecido como inflação, né? Ou tipo, você vai ter aí gerações, você quer que as gerações futuras desfrutem do que você conseguiu construir e você procura alguma forma de preservar tal valor. O ouro foi historicamente, por quase 5 mil anos, esse ativo. Obviamente que terra, né, imóvel, já fez isso muito e faz no Brasil até hoje, em grande parte. Então começa como reserva de valor. Uhum. E depois, quando já está meio que disseminado que essa é a reserva de valor, fica muito mais fácil você comercializar com esse ativo. Que a gente vai para a segunda fase dessa evolução, que é conhecido como medium of exchange, ou meio de troca. Uhum. Que o ouro foi, né? O ouro ainda é em minúscula escala, mas por muitos anos foi o meio de troca mais disseminado. Contudo, não funciona em economias um pouco mais globais ou com crescimento populacional. Uma coisa é você comercializar em ouro quando você vive numa vila ali que tem 500 pessoas e é mais difícil você cruzar da sua casa e até ali a vendinha do comércio levando uma moedinha de ouro no teu bolso. Quando você está tentando fazer um trade global entre o Brasil e a China, a Europa e os Estados Unidos, ouro deixa de ser eficiente, né? Uhum. Você tem que carregar, tem custo, tem risco de roubo, tem que fazer aí alguém para validar se aquilo é ouro ou não. E por isso que o ouro deixou de ser o padrão global, um pouco por sua ineficiência. Criaram, falaram, vamos fazer o seguinte, em vez de você rodar com ouro, que é um pouco mais difícil, bota aqui com os bancos Uhum. e a gente emite papel. Você tem um depósito de ouro. Então você volta aqui, você circula com o papel, que é muito mais eficiente. Você tem um certificado de depósito bancário, você apresenta no nosso banco ou em qualquer outro banco e tira o ouro de volta. Eventualmente isso evoluiu para virar os bancos centrais, né? Principalmente com a criação do Fed nos Estados Unidos. E, andando um pouco na história, em 71 quebrou-se o ouro como lastro da moeda norte-americana. E daí sim migramos para o que é conhecido hoje como padrão fiduciário. O dólar roda na confiança do governo norte-americano de administrar suas finanças de uma forma prudente e está agora em questionamento. Vocês estão fazendo isso de forma sábia ou não, e daí que tem alguns problemas de crise, podemos entrar um pouco mais, mas é um pouco essa evolução. E eu acho que o Bitcoin tem tudo para evoluir como reserva de valor, eventualmente migrar para meio de troca, e depois ele vira o que é unit of account, né? As coisas vão estar precificadas em Bitcoin. Você vai comprar um imóvel e não vai estar em real, não vai estar em dólar, vai estar em um montante precificado em Bitcoin.
Uhum. Esse é um dos temas que lá na Token 2049, alguns dos dinossauros de Bitcoin que estavam lá no painel estavam comentando, né? Que o Bitcoin ele vai precisar de uma economia por conta do budget, né? De segurança. Quanto mais você reduz o halving, mais você tem dificuldade de pagar o serviço de mineração. Uhum. Se você fosse aqui estimar, cara, quando que a gente vai começar a ver mais comércio, mais finanças sendo feito com Bitcoin? Eu acho que tem pelo menos mais 10 anos. Aham. Eu acho que tem pelo menos mais uns 10 anos. Acho que tem evoluções constantes. Acho que é tão difícil estimar, né? Se fosse me perguntar em 2020, quanto você acha que algum país ou uma nação vai estar falando sobre reserva de valor em Bitcoin? Putz, vamos por aí 5, demorar. 10 anos. El Salvador foi muito antes. Quando você diria que os Estados Unidos, né, o Uhum. detentor da reserva de valor global, vai estar falando de reserva de valor em Bitcoin? Fala, cara, 20 anos. Estamos aqui em 2025, não só já está sendo falado, como já foi assinado e eventualmente vai entrar efetivamente vai ser estabelecido. Então, eu acho que ainda tem muito como reserva de valor. Meu ponto é o seguinte: o Bitcoin atualmente, em valor global, está em 2,5 Uhum. trilhões de dólares. O ouro está em 25 a 27. Pensar nos bonds, está em 300 e poucos trilhões de dólares. Então é uma escala muito pequena, mas que tende a crescer. E quando tiver aí na casa dos 10, 15, 20 trilhões de dólares, fica cada vez mais fácil você negociar com o ativo. Uhum. E criar um ecossistema em volta, né? Exatamente. Cara, e assim, voltando um pouco só pra parte da empresa e saindo um pouco dessa parte de macro, como é que foi a saída pra você montar a Orange BTC? Então é isso, eu tinha bastante convicção em educação como uma das principais ferramentas para adoção do Bitcoin. Tinha também bastante convicção no modelo que o Saylor fez. Então, basicamente, escrevi um business plan em outubro do ano passado, falando sobre uma empresa 100% focada em tesouraria de Bitcoin e educação, com o objetivo de disseminar o padrão Bitcoin. Tava até sendo bem sincero, inicialmente, até pensando em fazer nos Estados Unidos. Falei, pô, você está sendo tão bem sucedido, tem que ter mais, né? Uhum. Putz, até pensando em Bitcoin, descentralização, você quer outros players fazendo movimentos semelhantes, e até o próprio Saylor sempre Incentivou. incentivou. Falou, gente, copiem. Uhum. Tô falando, esse é open source. Você coloca Bitcoin na sua tesouraria, vai comprando Bitcoin ao longo do tempo, emite diversos tipos de títulos financeiros para acumular mais Bitcoin. Então ele sempre foi muito entusiasta dessa tese, e a gente viu com os próprios olhos como ela performou. Então, inicialmente eu fazia nos Estados Unidos, mas aí, putz, liguei para um grande amigo meu, brasileiro, de infância, com muita experiência no mercado de capitais no Brasil, começamos a conversar, falamos, vamos trazer para cá, porque, pô, nos Estados Unidos não vai ter uma, vai ter 20, vai ser super concorrido. No Brasil, tem um mercado gigantesco, você conhece o Brasil, eu conheço o Brasil, não tem nenhuma empresa listada na Bolsa de Valores, bom, não tinha época, né? Na Bolsa de Valores do Brasil ou da América Latina, 100% focado em Bitcoin ou em ativos digitais. Você vai para os Estados Unidos, você tem os mineradores, você tem os custodiantes, você tem os exchanges, você tem as empresas de tesouraria. Uhum. E no Brasil não tinha nada. Pô, então vamos fazer um modelo bem focado em Bitcoin, vamos trazer um braço de educação e vamos listar na Bolsa. E tudo começou lá em outubro, novembro do ano passado, e daí, putz, qualquer coisa grande, bem feita, leva tempo. E agora, nessa semana, dia 7 de outubro, fomos efetivamente listados na Bolsa de Valores de São Paulo. Cara, irado. E assim, tenta explicar pro pessoal exatamente como funciona a estrutura da empresa, porque vocês emitem dívida para comprar Bitcoin. Como é que funciona exatamente isso? Porque acho que muita gente entende o que você fala, mas talvez não entende na prática como é que funciona isso, entendeu? Então, acho que vale entender um pouco qual que é a oportunidade global. No mundo, a maioria dos recursos estão destinados a renda variável ou renda fixa. Então você pensa fundos de pensão, grandes seguradoras, os principais gestores de capital do mundo têm mandato
principalmente focado em renda variável ou renda fixa. Ou seja, não pode alocar em Bitcoin. Quando você cria uma empresa 100% focada nesse ativo e que tem Bitcoin em sua tesouraria, ou seja, está no seu balanço, você tem como um investimento Bitcoin, você agora permite que essa empresa emita diversos tipos de ativos financeiros, ou seja, títulos de mercado de capital, para oferecer algum tipo de exposição para diversos investidores. Você pode emitir ação. Então, por exemplo, um fundo que só pode comprar ação, quer diversificar o portfólio. Não pode pôr Bitcoin porque é um fundo de renda variável. Ok. Pô, eu consigo trazer exposição ao Bitcoin e essa nova economia comprando exposição nessa empresa. Gente quer tomar renda fixa. Não pode ter a volatilidade do Bitcoin em seu portfólio, porque é contra o mandato, é contra a regulamentação ou simplesmente contra a política de risco do fundo ou ali da gestora. Mas eles podem tomar uma dívida emitida por empresa que tem ali exposição a Bitcoin e dar a opção de converter. Acho que o exemplo mais claro para descrever, que eu acho que é um dos mais bonitos, foi mais ou menos quando realmente a luz ficou clara para mim sobre o modelo, foi quando o Michael Saylor, da Strategy, como a gente conversou, lá em outubro do ano passado, criou uma debênture conversível, ou seja, uma dívida de 5 anos, sem juros, e quem tomou essa dívida, em grande parte, foi a Allianz, uma das maiores seguradoras do mundo. Eles têm um balanço de $1 trilhão. Quem entende um pouco como seguradoras do mundo funcionam, elas têm recursos que elas coletaram aí dos seus segurados e elas têm que investir esses recursos para no futuro, se houver ali algum benefício a ser pago, eles têm que ter os recursos. Eles só compram renda fixa. Basicamente, eles conseguiram ganhar exposição ao Bitcoin ao tomar essa dívida emitida pela MicroStrategy. O principal é protegido. Agora, eles têm a opção de converter o crédito em ações da companhia. Ou seja, ele resolveu o problema da seguradora, que agora tem exposição a Bitcoin dentro de um ativo que funciona para o mandato deles. Isso vai continuar acontecendo. Isso vai acontecer no mundo inteiro. E a Orange nasce no Brasil com o intuito de ajudar a fomentar esse mercado e criar novos tipos de títulos de mercado de capitais para oferecer exposição a esse novo mercado para diversos tipos de investidores, além de educar muito essa economia. Legal. É uma espécie de arbitragem regulatória, não é? Porque você não tem uma definição do Bitcoin ainda, por exemplo, pelo menos nos Estados Unidos, né? Há discussão, né? Há uma commodity digital ou não. Mas na medida em que você tem uma nova regulação, você acha que isso cria algum tipo de risco ou, na verdade, oportunidades? Acho que é mais oportunidade, né? Assim, tem um pouco de arbitragem regulatória, mas também tem um pouco de entender o que diversos tipos de investidores estão procurando em termos de retorno e risco. Uhum. Entendeu? Tem gente que não quer ter a volatilidade do Bitcoin de 30%, que não pode digerir isso, mas gostaria de tomar uma dívida que paga aí 8, 9, 10% em dólar, que nem o Saylor já fez lá fora. Então, você tem um pouco desse aspecto de retorno do Bitcoin sem ter a volatilidade do ativo. Obviamente, você está deixando um pouco de retorno do Bitcoin, para quem não sabe, está dando quase 35% em dólar nos últimos anos, continuará dando bastante retorno para quem acredita na tese, mas tem gente que não quer ter a volatilidade. Então, eu acho que, voltando um pouco ao que você falou, um dia essas regulamentações devem evoluir. Espero que evoluam. Um dia as seguradoras e os fundos de pensão estarão autorizados a investir em Bitcoin. Quando isso acontecer, o Bitcoin não está mais em $120 mil, ele está em $500 mil, ele está em $1 milhão. Quando isso acontecer, se a strategy continuar no ritmo que ela tem executado, ela não vai ter mais 640 mil bitcoins em balanço. Ela vai ter provavelmente 1 milhão de bitcoins em balanço. Com 1 milhão de bitcoin em balanço e um bitcoin a $1 milhão, o balanço da companhia é de $1
trilhão de dólares. O que uma empresa com $1 trilhão de valor em seu balanço, de uma marca forte, consegue fazer? Ela vira o que ela bem entender daqui a 5, 10, 15 anos, quando a regulamentação potencialmente mudar. Então, é uma oportunidade que existe nesse momento, dado condições de mercado, regulamentação e mandatos diferentes, mas é uma oportunidade que, ao meu ver, ficará pelos próximos 10, 15 anos. Cara, é irado, porque hoje a empresa é uma proxy de Bitcoin, mas no futuro ela pode ser uma empresa de outra coisa. Será, com certeza, e nem um futuro tão distante. A gente, por exemplo, tem um braço da educação, iremos focar recursos nessa vertente, pretendemos monetizar esses serviços, então, vai variando, entendeu? A gente, muito mais, a gente não é uma tesouraria de Bitcoin, a gente é uma empresa com o intuito de disseminar o padrão Bitcoin. Começamos com 2 vertentes, educação e tesouraria. Educação porque é crítico para que o mercado entenda o que está acontecendo nessa nova economia, e a tesouraria, tipo walk the talk, né? Não tô aqui falando para você ganhar exposição ao ativo, tô falando que eu tenho exposição ao ativo e que você deveria considerar exposição para você também. 2, ao nosso ver, a melhor forma de reserva de valor que alguém pode ter, se você estiver querendo preservar o valor dos seus recursos, não existe uma opção, ao nosso ver, melhor que o Bitcoin, mas com isso a empresa evolui. Vai oferecer ao longo da nossa jornada uma gama de produtos e serviços para impulsionar a adoção do Bitcoin na América Latina. E como é que... Quer perguntar? Pode perguntar. Eu tava interessado na questão da gestão de risco, né, dos ciclos, né, porque assim, pô, se aproveita um DIP para, né, de repente emitir dívida, comprar mais, mas façamos aqui o exercício de, pô, vamos nos botar aqui no final de 2021, né, em que você tem um ciclo de completa aversão ao risco, de juros subindo, inflação no talo. Como que uma empresa de treasury company de Bitcoin faz essa gestão de caixa para justamente aproveitar esses momentos e, quem sabe até, né, ter algum outro tipo de exposição que corrige um momento de aversão ao risco do Bitcoin, dado que hoje em dia o Bitcoin é um ativo de risco que não, né, se comporta tanto quanto o ouro? Então, acho que gestão de risco é crítico e é o que pode, para algumas companhias, não ocorrer bem. Então, o que o Saylor faz lá fora e que a gente está replicando aqui? Você não toma muita alavancagem. Seu nível de dívida é moderado para baixo. Acho que hoje em dia a Strategy está mais ou menos em 20%, ou seja, eles têm ali 75 bilhões de dólares em Bitcoin como ativo e tem uma dívida de mais ou menos uns 15 bilhões de dólares. Então, o Bitcoin teria que cair aí mais de 80% para que ele tenha o mesmo nível de dívida contra o mesmo nível de ativo. A gente foi ainda mais conservador. A gente tem 5% de dívida só. Então eu tenho basicamente uns 2 bilhões e 200 de reais em Bitcoin e tenho uma dívida de mais ou menos 130 milhões de reais. Então minha dívida é bem pequenininha. Eu já tenho, além disso, fora do Bitcoin, caixa, um pouco em dólar e um pouco em real, para basicamente 4, 5 anos de operação. Você se mantém muito enxuto, seus custos, idealmente, estão atrelados ao Bitcoin, então, putz, se o Bitcoin cai, o seu custo fixo diminui, se o Bitcoin sobe, seu custo fixo pode subir um pouco, e assim que você navega, entendeu? E você vai se recapitalizando. Então, por exemplo, se o Bitcoin der uma corrigida, o mercado cair, eu posso me alavancar um pouquinho mais, entendeu? Eu falo, pô, só tenho 5% de dívida, talvez tenho, pô, posso com 5% a mais, 7% a mais, comprar um pouco mais de Bitcoin num preço um pouco mais favorável, tô com caixa aqui, será que eu consigo comprar um pouco de forma gradual? Então, a ideia é sempre você ter uma política de risco bem conservadora, ter bastante parcimônia, ninguém está aqui por um ciclo, entendeu? Aqui pensando em longo prazo. Bitcoin ainda é um ativo novo, já tem aí mais ou menos 16 anos. O Bitcoin, ao meu ver,
estará aqui pelos próximos 100 anos, vai mudar de forma estrutural as economias globais, e a gente quer ser um player nessa nova economia. E é uma empresa que a gente está construindo para 20, 30, 40, 50 anos, então ciclos pontuais têm que ser navegados, mas se você tiver convicção, como nós temos, que o Bitcoin um dia vai estar em $1 milhão, é uma questão de tempo. Uhum. Uma dúvida que eu fiquei, assim, talvez as pessoas devem estar se perguntando. Como é que a empresa ganha dinheiro? É pela valorização do Bitcoin e aí você vai fazendo uma gestão de caixa? Porque hoje o braço de educação de vocês ainda não está monetizado. Então, a empresa pode se capitalizar, né? É um pouco como é que você continua comprando mais Bitcoin. Vamos falar do exemplo que já foi muito bem sucedido, porque a gente vai replicar aqui. Você pega a Strategy. Ele começou inicialmente com 21 mil Bitcoins, lá em agosto de 2020. Hoje em dia já tem 640 mil Bitcoins. Ou seja, ele aumentou em essencialmente quase 20, não, quase 30 vezes. Ele aumentou em 30 vezes o montante de Bitcoin no balanço da companhia. Ele fez isso com caixa? Não. Ele tem um caixa operacional, mas é irrisório perto desse montante e até em alguns anos já deu até prejuízo. Ele fez basicamente criando novos ativos financeiros que têm grande demanda no mercado. Então ele emitiu dívidas conversíveis, como eu falei, não um pouco, quase 17 bilhões de dólares de dívidas conversíveis. Ele fez emissões de novas ações, então ele ofereceu mais ação no mercado, se capitalizou com basicamente mais quase 17 bilhões de dólares. Ele fez ações preferenciais ou dívidas preferenciais, que ele já levantou alguns bilhões de dólares. Então, ele cria diversos tipos de ativos financeiros para diversos tipos de investidores que estão procurando por algum tipo específico de exposição, e com isso ele capitaliza a companhia e compra Bitcoin. Então, o nosso modelo, e não é que só foi feito nos Estados Unidos com o Sailor, a Meta Planner, que é a versão japonesa, fez muito parecido, a Smart Web no Reino Unido fez muito parecido, a Capital B na França fez muito parecido, diversas empresas ao redor do mundo já replicaram modelos semelhantes, e é assim que você trabalha. Você vai criando novos tipos de produtos financeiros, capitalizando a companhia e comprando Bitcoin, e também convertendo seu caixa. Nosso caixa aí da Brasil de Educação, quando estiver mais robusto, que estará em breve, você começa a comprar Bitcoin com eles. Você muda um pouco sua forma de pensar. Você acredita que é interessante para a estratégia da empresa, pelo menos hoje, né? Talvez no futuro mude, investir em outros braços? Porque assim, você vai acumulando Bitcoin ao longo do tempo, você gera ali algum diferencial que te permite, né, investir em outras iniciativas, como colocar mais recursos no braço de educação. Mas, pô, por exemplo, e aqui não é um exemplo baseado em Bitcoin, né? Mas, por exemplo, a Tether criou o dólar tokenizado, ganhando esse diferencial de juros, e agora está comprando outras empresas para criar mecanismos de uso para o Tether, né? Isso é algo que já passou assim na cabeça de vocês? Então, obviamente que a Tether é uma das empresas mais bem-sucedidas nesse setor, né? Eles têm ali um produto inacreditável, que é o USDT, em termos de lucratividade. E a gente adota um pensamento semelhante. Uhum. Como eu disse, o Bitcoin irá ganhar adoção institucional, no varejo, em várias partes do segmento da economia do Brasil e da América Latina. A gente vai explorar todas as formas de ajudar a impulsionar essa adoção. Então, inicialmente, a gente não tem outros produtos, mas obviamente que assim que a gente evolui ao longo dos anos, a gente vai explorar novas oportunidades, novos produtos, novos serviços para ajudar a acelerar esse modelo. Uhum. É total nossa intenção de continuar impulsionando a adoção desse ativo. Uhum. E você vê uma dificuldade de captar dívidas e de fazer essa engrenagem rodar com juro a 15% aqui no Brasil? Porque o Cielo em 2020 tinha um juro aí, né, perto de zero, né? Então, pô, você pegar uma dívida aí era bem mais fácil, né? O mercado de crédito amplo. Você sente essa dificuldade no Brasil hoje?
Cara, olha que interessante. O Bitcoin é um ativo global. Uhum. Eu estou no Brasil, estou negociado na Bolsa de Valores brasileira, mas eu tenho um ativo no meu balanço que é global. Então, não só a gente já emitiu uma dívida de 5 anos sem juros, você já tem, já foi feita. A dívida que eu tenho que a Orange BTC tem hoje em dia é de 5 anos sem juros. Você disse sem juros é sem cupom. Sem cupom nenhum, você não paga nada. Uhum. Não tem, em nenhum momento, você não paga mensalmente ou anualmente nenhum tipo de cupom e nem na saída. Se eu for quitar essa dívida daqui a 5 anos, eu só pago o principal. Uhum. Mas como que funciona isso? Você emite uma dívida, alguém vai comprar essa dívida, Já tomou essa dívida. e aí você só paga o principal, não tem juros? Ou ele tem a opção, Ah, porque isso tá. que fica interessante para o investidor, Aham. de converter essa dívida em ações da empresa, num preço pré-determinado. Uhum. Então é uma dívida conversível, que é um mix, que é um instrumento financeiro bem popular nos Estados Unidos, mas também utilizado no Brasil, que é um mix de ação com dívida. Uhum. De um lado ela é dívida, mas ela pode virar ação. Você paga a dívida com ação, essencialmente. Então, no Brasil, você consegue fazer igual. Entendeu? E para o investidor brasileiro, fala, putz, o que o Cero tem feito muito atualmente? Aquelas dívidas preferenciais, né? Ou seja, ele paga um cupom, ele paga ali um cupom anual de 7, 8, 9% ao ano em dólar, perpétuo. Pensa o seguinte, ele tem um produto lá que você pode comprar, ele vai te pagar 9% ao ano de forma perpétua. Uhum. Por que ele faz isso? Porque o recurso que ele. O que ele fez com o recurso que veio da dívida? Comprou Bitcoin. Ele tem convicção que o Bitcoin vai dar 20, 30, 35% ao ano em dólar pelos próximos 10, 15 anos. Então ele paga 9% para o investidor, todo o resto é dele e dos acionistas. Então, basicamente, tem um pouco de inovação financeira e entender quais são as demandas e as exposições que os investidores estão procurando e criar esses tipos de exposições para esses investidores. Então, é uma gama muito grande. O Brasil tem outros tipos de opções e a gente vai explorar um pouco de tudo. Uhum. Isso que eu fiquei na dúvida, porque assim, o mercado de renda fixa digital, né, tokenizada, tá crescendo no Brasil. Vocês já estudaram isso? Tem algum plano para fazer esse tipo de emissão de dívida? Também tem a questão de debentures. Como é que vocês têm olhado para isso, assim? Cara, não muito a fundo ainda, né? Eu acho que a beleza de você ser uma empresa listada, auditada, totalmente regulada, é que você opera dentro do mercado de capitais brasileiro. Então, o que é um diferencial da companhia é conseguir emitir títulos ou dívidas ou ações dentro desse mercado de capitais brasileiro. Ou seja, aqui, quando você vai pegar aí uma seguradora nacional, adoraria ter um pouco de exposição a Bitcoin, mas é um pedacinho. Uhum. Não poderia fazer através de uma dívida tokenizada. Imagina, isso aí passa. Ela não pode investir em Bitcoin, investir em dívida tokenizada passa. Vai demorar mais ainda. Vai demorar mais ainda. Mas eu não emito dívida tokenizada. Eu emito uma dívida de empresa pública. Uhum. Eu emito uma dívida de empresa pública. Então, eu permito para esses tipos de investidores uma exposição que até então não existia. Vai ser lento. É gradual. Mas, de novo, estamos aqui por anos e não pensando em 1 ou 2 ciclos. Uhum. Você acha que, assim, falando mais de uma forma geral, de Bitcoin Treasury Companies, porque existe uma pressuposição quando você oferece um crédito para alguém, nesse esquema de dívida conversível, de que o preço da ação vai acompanhar o Bitcoin. Só que às vezes isso não pode ser verdade, né? Você acha que isso cria um risco? Porque aí uma empresa XYZ iria, né, em tese, se desfazer das suas reservas para recomprar ação, né? Vamos lá. Essas empresas, elas usualmente têm alavancagem. Uhum. Quando você pega uma empresa com um pouco de alavancagem e ela tem um beta
maior que o Bitcoin. Então, putz, se você vai ver o que é Strategy, o Bitcoin tem aí uma volatilidade histórica atualmente de 30%, a Strategy é 60%. É o dobro. Então, se o Bitcoin andar 1, a tendência a longo do prazo é que a Strategy anda 2. E se cair, também cai mais, de forma um pouco mais acentuada. Esse seria o modelo, e é isso que, ao longo do tempo, deve acontecer. Obviamente, quando você olha para empresas específicas em momentos distintos, talvez haja uma deslocação. Pô, se o Bitcoin subiu 5, a empresa subiu 40, o Bitcoin subiu 5, a empresa andou 2 ou não andou. Então, acho que em momentos específicos é normal ter algumas discrepâncias, porque putz, é uma companhia, bobear, a gestão fez algo que não foi muito compreendido, ou a liquidez no momento está um pouco diferente, então varia um pouco, mas ao longo do tempo, basicamente você está alocando para uma empresa listada, operando uma nova economia, que deve te dar uma exposição maior do que o ativo em si. Então, é mais ou menos o que aconteceu com a Strategy, é assim que aconteceu com a MetaPlanet, e é isso que aconteceu com os casos mais bem-sucedidos do mercado. Cara, e uma coisa que eu fiquei na dúvida, assim, os investidores por trás da empresa, assim, vocês têm algum investidores do mercado de cripto que fazem parte dentro da empresa? Cara, temos alguns, né? Temos os Winklevoss, que são aqueles 2 irmãos gêmeos que criaram a Gemini, que é uma das maiores corretoras de Bitcoin e criptoativos lá nos Estados Unidos. Nós temos o Adam Back, que é um dos pais aí do Bitcoin, né? O único nome que foi literalmente escrito lá no white paper, na primeira publicação sobre Bitcoin, explicando como é que funciona o protocolo, foi usando tecnologia desenvolvida pelo Adam O Back. Hashcash. Exatamente. Temos o Ricardo Salinas, que é um cara que não é literalmente da indústria de ativos digitais e tudo mais, mas é um grande entusiasta do Bitcoin, tem uma grande parte do portfólio em Bitcoin. Então, sim, a gente nasceu, putz, eu já trabalho no mercado há muito tempo, tenho diversos relacionamentos dentro dessa indústria, e a ideia de criar uma empresa na América Latina focada em disseminar conteúdo sobre Bitcoin, em acumular Bitcoin em tesouraria e ajudar a acelerar aí essa curva de adoção, fez bastante sentido para bastante gente. Você sentiu alguma resistência na hora de, pô, chegar com esse tipo de modelo? Porque, a MicroStrategy funcionou. Aqui no Brasil tem tudo para funcionar, até porque vocês estão chegando antes, né, da maioria dos players. Você encontrou resistência na hora de realizar o funding, na hora de fazer a oferta inicial? Cara, a gente não fez uma oferta inicial ainda. Aham. Não teve oferta inicial. O que a gente fez foi uma captação, principalmente lá fora, meio que friends and family, mais com contatos pessoais. Mas eu acho que a gente está começando essa jornada, estamos conversando com bastante gente, e está sendo visto com bons olhos, entendeu? Acho que levará tempo. Isso é importante a gente ter ciência. Acho que tem aí um gap de compreensão sobre até o que é o Bitcoin, né? A gente tava trocando uma ideia ali no café, né? Uma postagem que o Israel fez, que, pô, o Bitcoin combina tudo que você não sabe sobre computador e tudo que você não sabe sobre dinheiro. Perfeito. Eu acho que aí, pô, tem um gap gigantesco, né, pra ser coberto. Exato. Então, olha o tamanho da oportunidade. Uhum. Olha o tamanho da oportunidade. Um país com 215 milhões de pessoas, um mercado de capitais de basicamente uma bolsa com $1 trilhão, as melhores gestoras da região aqui no país e ainda uma exposição ao ativo muito pequena. Tom está mais aberto, né? Acho que é impossível negar que o Bitcoin veio para ficar. É literalmente, olha que coisa interessante. Acabou de passar, não sei se vocês viram, a BlackRock lançou em janeiro de 2020. Então, a BlackRock, uma casa aí de uma gestora, uma asset norte-americana com $12 trilhões, que existe aí há décadas e décadas,
acabou de lançar, no ano de 2024, o ETF delas de Bitcoin, ou seja, é um fundo que negocia na Bolsa de Valores dos Estados Unidos que tem Bitcoin dentro. Eles acabaram de passar 800 mil Bitcoins ali dentro do fundo. Custódia. 100 bilhões de dólares. Foi de longe o produto mais bem sucedido Da história. da asset mais bem sucedida do maior mercado de capitais do mundo. Aí você não estranha o Larry Fink chegar na TV aberta e falar que Bitcoin pode chegar em 700 milhões, né? O 700 milhões, discurso 700 mil. muda, o discurso muda. Muda, né? Porque ele viu com os próprios olhos. Um Uhum. cara que já foi muito cético, muito contrário, não falta aí clipes online, ele falando, pô, isso aí é um Ponzi, isso aqui não vale nada, não tem valor intrínseco. Acho que foi sábio, temos que dar crédito também. Uhum. Eventualmente Claro. falou, putz, Claro. acho que tava errado e evoluir. Todo mundo passa por isso no Bitcoin. São poucos que viram Bitcoin a primeira vez e falam, pô, isso aqui E vai mudar o abraçaram, né? mundo. Todo mundo tem uma questão de ceticismo. Demora um pouco para você criar sua convicção. Mas olha o que ele fez. É um dos produtos mais rentáveis da casa. Algo que ele criou há 1 ano e meio atrás. Já tem 100 bilhões de dólares em gestão. Nesse ritmo, daqui a pouco está com 200 bilhões de dólares dentro desse fundo. Então, o ceticismo ou o pessoal ser totalmente fechar a porta na cara, acho que diminuiu bastante. Agora, por outro lado, ainda tem muito para ser andado. Não, total. E assim, Guilherme, tem alguma coisa que tem chamado sua atenção do Bitcoin daqui pra frente, ou dos próximos anos, sei lá, alguma coisa relacionada à tecnologia? Ou como é que você tá enxergando o cenário, a parte macro? Como é que você tem olhado pra isso, assim? Então, eu acho que a gente está começando uma fase de adoção institucional do Bitcoin e de países, né? Nações ao redor do mundo. Acho que começou, como eu estava falando, acho que em janeiro de 2024, basicamente há 1 ano e meio Uhum. atrás, né? Com a aprovação desses ETFs. Depois, obviamente, que teve uma mudança lá nos Estados Unidos da administração, entrou o governo Trump, muito mais aberto a essa classe de ativo, e continuou com a adoção, e hoje em dia até aqui no Brasil já está se conversando aí de forma incipiente sobre a ideia de criar uma reserva de valor nacional no Bitcoin. Então eu acho que esse é um dos pontos mais interessantes, acho que é isso que a gente vai acabar vendo mais e mais, surgirão novas empresas semelhantes com a Orange BTC, que vão ser listadas, que terão Bitcoin em balanço, que vão talvez emitir dívida e outros títulos financeiros para continuar acumulando Bitcoin em balanço. Então, eu acho que essa é uma fase que está em expansão. Outro ponto interessante que quem acompanha aqui o network, a network e o Bitcoin não pode deixar de falar é o poder computacional por trás da rede. Uhum. Chegamos em um zero-hash. Nunca esteve tão alto o número de computadores protegendo a rede. É literalmente uma das redes mais protegidas e mais seguras do mundo. É a mais. É a mais. Então, mais algo interessante, né? Nossa, como é que crescemos tão rápido? Como é que tem um poder computacional tão alto? Então, acho que vocês estão 2 marcos interessantes que a gente vai continuar observando. Mais instituições adotando o ativo e uma rede cada vez mais distribuída e mais forte. Uhum. Como existem várias empresas ao redor do mundo adotando já esse tipo de estratégia, né, com suas peculiaridades, Uhum. mas cada uma oferece um risco específico também, né? E aqui no Brasil a gente está vendo esse movimento regulatório, às vezes dando assim um frio na barriga na gente, né? A gente não sabe bem para onde é que vai, né? Em questão de autocustódia, em questão de imposto. Vocês têm olhado para como a discussão da regulação de ativos digitais está andando aqui no Brasil? Sim, Porque vamos isso olhar e deve- queremos deve- ser. Acho que é um pouco a função da indústria Uhum. a ajudar, de novo. Quando a gente fala em educação, educação ampla. Tem do regulador, tem de pessoas que não estão começando a sua vida financeira,
tem dos investidores mais sofisticados e, obviamente, que a gente vai estar envolvido, conversando da melhor forma possível com reguladores, com políticos, né? Querendo ou não, tem que falar com político também para ajudar na educação, para conseguir a criar um ambiente favorável para a adoção. Acho que o Brasil foi muito mais aberto do que o próprio Estados Unidos, Uhum. né? Você pensar que bancos nacionais já te vendem Bitcoin dentro da sua conta bancária. Você tem uma conta bancária com um grande banco nacional, aí você pode comprar Bitcoin ali naquele ambiente. Uhum. Quando que um Bank of America, ou um Citibank, ou um Wells Fargo nos Estados Unidos vai te vender Bitcoin dentro da sua conta bancária lá? Não está nem perto. O Brasil foi os primeiros países do mundo a aprovar o ETF. Aprovou lá em 2021. Basicamente, 3 anos na frente dos Estados Unidos. Então, acho que, de certa forma, o Brasil teve muito mais amplo, muito mais aberto à inovação. Obviamente que esse ativo tem tudo para continuar prosperando aqui localmente, mas temos total intuito de ajudar com essa conversa, ajudar com a educação e tentar fazer esse ambiente o mais favorável possível para a indústria e para quem quiser adotar esse ativo. E, Guilherme, eu fiquei com uma dúvida. Vocês têm o Proof of Reserves de vocês, né, no site, algum lugar assim? Teremos, não sei quando que vai ser publicado esse episódio, provavelmente quando publicar já vai estar disponível, mas aí nos próximos dias a gente vai publicar o nosso Proof of Reserves para que as pessoas consigam ver on-chain, para quem não sabe o que é a prova de reserva, né? Ah, um dos princípios do Bitcoin é não acredite, verifique, né? Uhum. Don't trust, verify. E aí a gente vai seguir à risca esse princípio, o que um dos pontos é colocar os endereços que estão os ativos disponíveis no site da companhia para que qualquer um possa ver on-chain como é que a gente tem realmente os 3.675 bitcoins que a gente tem. Cara, demais. E assim, tem mais algum outro ponto que você tem pra comentar da Orange BTC? Próximos passos, alguma coisa que... Acho que, putz, estamos agora operacionais. Vamos começar a publicar bastante conteúdo. Então, para quem é aqui entusiasta do programa, gosta de Bitcoin, acho que vai gostar do conteúdo que a gente vai pôr. A gente tem o Sam Callahan, que é o nosso aí diretor de Bitcoin e de Research, que é um dos caras que mais produz conteúdo dentro dessa indústria globalmente. Vai começar a soltar bastante conteúdo. A gente tem o Fernando Urich, né? O maior educador, eu diria, sobre Bitcoin no país. Ele escreveu o primeiro livro sobre Bitcoin em português lá em 2014. Milhões de pessoas acho que acabaram conhecendo sobre a tese e criando convicção com base no trabalho do Urich. É também um dos nossos conselheiros e vai nos ajudar nesse processo. Então vai ter bastante coisa aí em termos de educação e conteúdo que a gente vai acabar promovendo. Então, para quem gosta dessa indústria, para quem gosta de Bitcoin, para quem quer aprender mais sobre Bitcoin, quem ficou curioso sobre como esse ativo pode ser literalmente a melhor reserva de valor do mundo, acho que nos seguir aí nas redes sociais, acompanhar um pouco o nosso trabalho, vai ser interessante. Perfeito. Você tem mais alguma ou bora pros takes Bom, rápidos? vamos pro steak então. Bora. Beleza. A gente vai fazer agora algumas perguntas de bate-pronto. Se você quiser responder de bate-pronto ou quiser justificar, você fica à vontade, tá? São vários tipos de perguntas, então... Bora. Primeira, quem que você acha que é o Satoshi Nakamoto? Não tenho ideia. A gente tá fazendo um censo aqui, né? A gente pergunta pra todo mundo que vem. Acho que no fim do ano aí, ou... Vou fazer um compilado. vou fazer um compilado aí, um histogramazinho pra ver. Cara, eu, Opinião de todo eu mundo. nem ouso especular, porque olha que coisa inacreditável, né? Olha que pessoa visionária, quem quer que tenha sido. Criou um dos ativos mais revolucionários do mundo. Já sabia de antemão que tinha alta probabilidade de sucesso e queria eventualmente mudar economias globais. Sabia que qualquer pessoa, independente de quem seja, já cometeu aí algum pecado, já tomou uma multa de trânsito, já fez aí algo que não é bem visto. Então ele tentou se isolar completamente do ativo. Desde o começo ele usou um pseudônimo, nunca revelou, conseguiu depois de 16 anos ficar totalmente anônimo. Então, prefiro que não se saiba,
foi feito com muito planejamento e especular acho que não ajuda muito. Então, e também não saberia quem é, não tem ideia quem seja, pra ser bem sincero. Não, irado, assina embaixo. Ninguém aqui quer saber, ninguém quer que descubra Mas vale a brincadeira, exato. Vale a brincadeira. Quanto você acha que vai ser o preço do Bitcoin até o final do ano? Vai ser chute. Cara, esse chute é difícil falar. Eu acho que a gente ainda tem aí uma tendência de alta. Acho que para quem acompanha esse ativo, sabe que houveram ciclos históricos. Estamos aí, o que alguns falam que é um novo tipo de ciclo. Acho que tudo indica que a gente ainda não está nem perto de uma valorização plena do ativo, pelo menos no curto prazo. Está vendo ouro all-time high, está vendo prata all-time high. O governo norte-americano sendo muito explícito que eles vão continuar tocando a economia muito aquecida, que eles vão debase o dólar, né? A única forma de eles pagarem a dívida pública norte-americana é diminuindo o valor da moeda. Você tem aí primárias no governo norte-americano lá no meio do ano que vem. Então, eu acho que tudo indica que vai continuar rodando de maneira bem aquecida e o Bitcoin tende a, pelo menos, alcançar o valor do dólar de forma correspondente, que seria entre 140 e 150 mil dólares. No mundo de ativos digitais, você acha que existe valor além do Bitcoin? Cara, uma coisa interessante, né? Não dá para você negar um valor que as stablecoins têm, por exemplo. Né? Existem, acho que 250 bilhões de dólares em stablecoins ao redor do mundo. Eu, para ser bem sincero, desde quando compreendi a tese do Bitcoin, deixei de acompanhar o resto da indústria de perto. Eu acho que esse ativo tem um mercado potencial de dezenas de trilhões de dólares, pode literalmente mudar a economia global, trazer o comércio global para um outro patamar, e esses novos protocolos, essas novas ideias que a gente até estava falando aqui, são 4 milhões que surgem por dia atualmente. Na melhor das hipóteses, se você acertar em 100 milhões, talvez vire um Google e uma Amazon. Não estou nem desmerecendo o Google e a Amazon, são empresas extremamente bem-sucedidas. Todo mundo gostaria de ter sido investidor de uma Google e de uma Amazon lá atrás. Meu ponto é muito difícil acertar uma Google e uma Amazon quando nascem 4 milhões por dia. E do outro lado, você tem um ativo consagrado, extremamente mal precificado. O Bitcoin deveria estar em $1 milhão, está em 120 mil dólares, e que vai literalmente mudar o mundo. Então, acho que muito difícil se distrair quando você tem uma coisa tão clara na frente dos olhos. O Bitcoin vai chegar no $1 milhão até que... Em quanto tempo, você acha? Eu acho que mais uns 5 a 8 anos. 5, 8 anos. Um livro para levar para uma ilha deserta e ler, e o outro para queimar. Um livro para ler. Acho que vou começar com um clássico do Safety, né? Bitcoin Standard. Vale todo mundo ler. Muito, muito básico. Dá uma leitura fácil para entender como é que funciona o Bitcoin. Um livro para queimar. Cara, sou um capitalista ferrenho, um libertário. Na essência, qualquer coisa vinculada a comunista e tal, acho que é até interessante, mas acho que não vale pra ver. Todo mundo queimou embaixo, aqui o capital. Exato. Irado. Uma empresa do mercado tradicional que você admira. Cara, falar aqui, acho que pensando no mercado brasileiro, que o Nubank tem muito respeito, né? Pensar uma empresa que nasceu aí há poucos anos atrás, com uma nova tecnologia focada em cartão de crédito, se tornou um dos maiores bancos nacionais. Então, acho que, tenho bastante admiração por que eles fizeram aqui no Brasil. Pensando lá fora, tenho que falar de strategy, né? Eu ia falar isso, que não ia poder valer, mas tudo bem. Entendeu? Não posso deixar de falar. Um cara que tinha uma empresa que estava ali numa dificuldade financeira, que valia $1 bilhão. Ele adotou o Bitcoin como reserva de valor. Hoje em dia, essa empresa vale $110 bilhões. Não dá para negar que ele foi um dos maiores criadores de valor dos últimos anos. Boa, e uma empresa do mercado de cripto que você admira? Cara, uma empresa do mercado de
cripto que eu admiro? Cara, vou falar muito das empresas 100% focadas em Bitcoin lá dos Estados Unidos, né? Tem uma Strike, tem uma River, tem uma Unchain, tem uma Swan. Acho que essas empresas têm um papel importante. Falar da BIPA aqui no Brasil também, né? Por que não trazer o nome da casa? Que entenderam o potencial do Bitcoin, entenderam que todos os outros criptoativos são uma distração, é muito difícil você manter atualizado, por que você dar exposição para gente que nem entende, e fizeram ali companhias para ajudar aos investidores a entenderem sobre esse ativo e ganhar exposição. Então, acho que vale a menção de todos. Pô, perfeito. E acho que para finalizar, um sonho para o mercado cripto brasileiro. Cara, acho que a gente gostaria de ser a maior empresa do Brasil, né? Fazer uma empresa focada no padrão Bitcoin, criando uma tesouraria robusta, trazendo educação e um dia ajudando o Brasil a se tornar uma referência mundial nesse novo ativo, putz, adoraria ver a gente aí como uma das maiores empresas nacionais, o que traria o país para o mapa global de nações liderando esse movimento. Irado. Irado, cara. Guilherme, eu acho que agora só o que falta mesmo é você falar aí pro nosso telespectador onde que eles podem acompanhar o teu trabalho, conhecer mais da Orange e também consumir qualquer tipo de recomendação que você tenha para dar pra galera. Então vamos lá, para quem quiser nos acompanhar nas mídias sociais, já temos ali uma conta no Twitter que está crescendo bastante, @orange com JBTC, tenho certeza que eles vão pôr aqui nas notas então, com o mesmo handle lá no Instagram, estão começando, @OrangeBTC. Então a gente está começando ali com essas redes sociais, vamos produzir bastante conteúdo. Para quem quiser me seguir, @Gui Amado Gomes, tanto no Twitter, onde eu sou mais ativo, como no Instagram, que eu vou virar mais ativo. Então, obviamente, nosso site, www.orangeptc, sempre com j.com. Ouvir um pouco mais sobre a nossa visão de mundo, entender um pouco mais como a gente vai evoluir essa companhia. Teremos aí nossas provas de reserva disponíveis no site em breve. E vamos trazer o nosso dashboard. Essas empresas ao redor do mundo têm as suas dashboards, que são ali suas plataformas analíticas, contando um pouco como que a empresa está operando. E em breve a gente vai ter isso também. Legal. Legal. Guilherme, desculpa, só a última pergunta. Quantos bitcoins a Orange está atualmente? 3.675. E 75. Então, no próximo episódio que a gente for fazer com o Guilherme, vai ser um número muito maior, mas fica pra próxima. Voltaremos com mais em breve. Só uma pergunta rápida. Tem alguma razão por trás do J? Tem algumas razões, a gente até fala no nosso site, né? Orange, com G, obviamente vem de Orange Peel, é a cor do Bitcoin, é a cor dessa indústria. Putz, a gente nunca quis ser muito americanizado. Essa é uma empresa da América Latina. Legal. Naranja, espanhol, com J. Laranja, em português, com J. Então a gente achou bem legal fazer essa menção, trazer o nome mais conhecido globalmente, fazer aqui um vínculo ao Brasil e América Latina. BTC, de Bitcoin, obviamente, de Bitcoin Treasury Company. E por fim, que também é interessante, um pouco relacionado, Orange com J é laranja em holandês. E foram os holandeses que criaram esse comércio global, esse sistema financeiro lá atrás, centenas de anos atrás, que hoje foi totalmente deturpado. A gente está tentando mudar um pouco essa cara e trazer um novo padrão monetário ao redor do mundo, e por isso Orange BTC. Sensacional. Guilherme, parabéns e muita boa sorte nessa jornada. A gente certamente vai querer cobrir isso aí ao longo do tempo. Legal, obrigado. Estamos começando aí, queremos ajudar o Brasil a entrar no mapa do mundo dessas companhias. Como o Saylor fala, existe uma corrida global, uma nova corrida espacial para ver quem serão os grandes líderes dessa indústria. Até agora tinha muita pouca representação do Hemisfério Sul. Estamos trazendo mais um nome aí e vamos tentar estar entre os líderes dessa indústria. Perfeito. Vida longa, Orange BTC. Lotinho, Mais um. obrigado. Guilherme, obrigado novamente. Obrigado, gente. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Por favor, comentem, curtem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e ajuda a gente. E valeu! Valeu!